Termo de referência. Bom, a gente já solicitou a demanda, a gente já analisou as diversas soluções ou fez uma análise crítica da contratação anterior, fez o planejamento, já sabemos o que nós vamos comprar, né, pelo menos o objeto que nós vamos comprar ou o serviço que nós vamos adquirir, mas a gente precisa especificar. A gente precisa traduzir as nossas necessidades em especificações de mercado para que os licitantes possam fazer as suas propostas, né? Então, o TR, a gente sabe, Carlos, que é basicamente aquele momento em que a gente vai fazer as especificações. Mas, entre o que é o termo de referência de modo geral e aquilo que a lei exatamente pede, né, e o que a gente deve fazer na prática, tem aí algumas diferenças. Então a gente precisa analisar com cuidado cada item, cada campo, cada requisito, cada elemento do termo de referência. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Vamos começar, Carlos, introduzindo. Eu já apresentei aqui de modo geral o que é o termo de referência. A maioria dos nossos alunos já tem uma boa noção, já faz o termo de referência. Vamos aprofundar um pouco mais o que é o termo de referência, para que serve, como é que ele deve ser estruturado. Só fazendo assim um apanhado histórico, a gente lembra que a Lei 8666 não falava em termo de referência, né? Ela falava em projeto básico. E não trazia requisitos para projeto básico, né? Só sabia que tinha que ter um projeto básico que descrevesse o objeto, mas não tinha nenhum dispositivo que dissesse, são requisitos do projeto básico. Quem vai falar em termo de referência vai ser a lei do pregão, tá? Portanto, uma lei que só veio em 2002 é que fala em termo de referência. E ainda assim a gente não tinha uma estruturação de requisitos robusta, não. Isso ficou solto e de maneira que cada órgão tinha um modelo de termo de referência de projeto básico diferente, né? Era uma coisa meio caótica mesmo, tá? Então, o que é que a nova lei trouxe? E isso aí é bem interessante. Ela trouxe no artigo 6º, inciso 23, uma série de requisitos do termo de referência, que tem que ser considerados como requisitos mínimos para você trabalhar. A partir dali você pode acrescentar mais requisitos, e eu vou falar um pouco mais de requisitos lá na frente. Mas eu quero dizer que esse artefato que nós temos hoje, o termo de referência, na Lei 14.183, ele veio de maneira muito mais robusta. E a gente pode tentar ler nele 3 grandes pilares no termo de referência, tá? No termo de referência, a gente vai descrever a solução, ou seja, especificar o objeto, é o primeiro pilar. Foi isso que eu falei, que é, digamos, o elemento geral e mais intuitivo de se perceber no termo de referência. Que a gente já fazia. Exatamente. Que é mais ou menos o que a gente já fazia, tá? Um segundo pilar é modelar a gestão contratual, tá? Veja, a gente tem que dizer como é que vai ser esse aspecto dinâmico do contrato. Como é que vai ser a emissão da ordem de fornecimento, quem vai ser o fiscal, quem vai ser o gestor, o pagamento, como é que vai ocorrer, onde é que vai ser a entrega. Então, essa parte dinâmica da solução e da gestão contratual precisa ser modelada também no TR. Inclusive, as sanções, eventuais sanções que podem ser aplicadas, multa por descumprimento, por atraso na entrega. Tudo isso, inclusive, é importante porque faz parte ali da observação por parte do licitante para o fornecimento da proposta e participação no certame. Exatamente. E um terceiro tripé é você desenhar e definir a estratégia de seleção do fornecedor. Vai ser um pregão? Vai ser uma concorrência? Vai ser presencial? Vai ser eletrônico? Vai ser... Aí você vai definir a forma de adjudicação, você vai definir se vai ter algum critério da Lei Complementar 123, né, do tratamento privilegiado favorecido ao MOEPP. Essa estratégia de como escolher o melhor, o licitante, vai precisar estar também no seu termo de referência. Então, em resumo, Tiago, o TR vai ter 3 pilares: definir o objeto, descrever o objeto, descrever essa dinâmica de execução do objeto e da gestão contratual e definir e desenhar a estratégia de seleção do fornecedor. São as 3 partes que vão compor o seu termo de referência. Perfeito. Então, estabelecidos os 3 pilares do termo de referência, vamos analisar
a questão da obrigatoriedade. O termo de referência sempre é obrigatório? Pois é, pelo seu próprio conteúdo, a resposta é quase autoevidente, né? É obrigatório. Por mais que tenha norma, até que dispensa projeto básico, em algumas obras tem norma do CREA nesse sentido, eu acho muito esquisito, né? Como é que você vai dispensar o elemento que vai dispensar o elemento que vai estar especificando o objeto, como ele vai funcionar? Eu não vejo sentido nisso, tá? Então, eu tenho dito que o termo de referência ele é obrigatório, eventualmente ele até pode ser aproveitado. Se eu estou falando em por exemplo, em uma licitação fracassada, se eu estou falando em uma contratação de remanescente de contrato, eu estarei aproveitando outros artefatos já produzidos, mas o artefato existe. Então, o termo de referência ele tem que existir? Tem, e em toda contratação. Perfeito. Então, assim como o estudo técnico preliminar, que a lei não excepciona. Não. Né? A lei, o ETP sempre é obrigatório. Mas, eventualmente, a gente já identificou que alguns casos, que a regulamentação do governo federal trouxe algumas exceções, a gente já discutiu isso aqui. O termo de referência, como regra, sempre é obrigatório, mesmo nos casos de contratação direta, não é isso? Mesmo na contratação emergencial, mesmo na de pequeno valor, vai ser necessário. Por um motivo muito simples. Você precisa dizer para quem você quer, para o fornecedor que você vai contratar, o que ele deve fazer, né? As especificações mínimas para atender a sua demanda. Então, nada mais é lógico o termo de referência ser um conteúdo obrigatório de qualquer contratação, ainda que você possa fazer de forma rápida, breve, simplificada. Correto? Positivo. Pronto. Agora, pergunta que muita gente faz: quem elabora o termo de referência? O pessoal faz pergunta quem elabora o ETP, quem elabora o edital. Agora quem deve elaborar o termo de referência? Resposta: quem a norma interna da sua organização disser, tá? Agora, faz sentido dizer que quem elabora? Quem elaborou o ETP, faz sentido que elabore também o termo de referência, tá? Então, muitas vezes você pode definir que o órgão demandante, ele pode elaborar o termo de referência? Pode. Você pode ter um determinado setor na diretoria de compras que elabora TR? Pode. Ele pode ser elaborado por uma equipe de planejamento que foi designada para um determinado objeto? Pode também. Cada instituição, cada órgão vai definir quem elabora, tá? E a depender do tipo de objeto, tá? Mas o que eu posso dizer a vocês é que no fluxo, por regra, quem ou uma pessoa, setor, equipe que elabora o ETP também vai elaborar o TR, sem prejuízo de ser uma outra equipe. Como eu digo, cada órgão vai definir. Mas em termos práticos, provavelmente, e na regra, a praxe vai dizer que quem elaborou o ETP vai elaborar também o TR. É mais lógico. E qual é a diferença, Carlos, do termo de referência para o projeto básico? Porque muita gente que está começando a cuidar, né, a vivenciar esse mundo das contratações públicas, tem essa dúvida, e aí a gente pode não só responder a questão básica, como tentar esclarecer e aprofundar um pouco mais. Mas qual é a principal diferença entre termos de referência e projeto básico? Bom, o projeto básico ele vai ser usado para obras e serviços de engenharia, né? Em geral, tá? Então, a gente está falando de obras e serviços de engenharia, vai ser feito projeto básico. Estamos pensando em bens e serviços, vai ser termo de referência, tá? Agora, se eu tenho obras e serviços de engenharia, serviços de engenharia considerados comuns, ou seja, de menor complexidade, eu vou poder fazer também o termo de referência. Isso inclusive está na própria lei de licitações, né? Então está lá que o termo de referência em casos de obras, serviços comuns de engenharia, ele pode ser utilizado também nesses casos. Carlos. Agora deixa eu dizer uma coisa, vale pontuar, pessoal, que o Tribunal de Contas da União e vários órgãos de controle já sedimentaram há muito tempo que na prática tanto faz, né? Você chamar TR de projeto básico, projeto de... dizem assim, o nomen iuris, ou seja, o nome jurídico, pouco importa, o importante é o conteúdo, ou seja, que os requisitos dos artefatos estejam devidamente justificados e analisados. É isso que a gente vai se importar. Pronto. E aí, a gente vem para um outro passo, falando aqui, pegando até o gancho do que a gente já falou após o ETP.
Depois que o pessoal faz o ETP, a gente falou do despacho de impulsionamento. É preciso ir para alguém, para algum chefe ali, avaliar, aprovar e tomar as providências necessárias. No caso do termo de referência, depois que o servidor elaborou o termo de referência, alguém tem que aprovar? A lei anterior falava, né, em aprovação do projeto básico, ela era clara, né, e do termo de referência também, não dizia quem deveria aprovar, tá? A nova lei já não fala em aprovação. Qual é a leitura e qual é a sugestão que eu dou? É que é importante, sim, se manter a aprovação, que ao desenhar a fase interna, vocês mantenham a aprovação. Quem deve aprovar? Essa aprovação, ela na verdade é um double check, né? Ou seja, é um segundo olhar, é alguém que olha e diz, olha, é isso mesmo, tá? Pode ser o chefe do setor demandante. Vamos supor que lá na Secretaria de Saúde fizeram a demanda pela aquisição de um aparelho de raio-x. E aí uma equipe foi, definiu, fez o TR. É interessante que o secretário de Saúde ou uma outra autoridade indicada nas normas internas dê uma olhada naquele termo de referência e diga, ó, é isso aqui mesmo, tá? Para garantir que o objeto, que essa definição do objeto realmente é o que ele quer, sim. Pode também se atribuir essa aprovação ao diretor de compras, para que ele tenha um olhar talvez menos focado na necessidade, mas mais focado na estruturação, da dinâmica, da qualidade da fundamentação e na parte da estratégia de seleção do fornecedor, também. Agora, eu acho interessante que se mantenha essa necessidade de aprovação. É aquela mesma história que a gente falou. É ler para ver se não ficou, se ninguém vai virar meme, se não botaram lá uma fórmula de pudim em algum requisito, né? É olhar para ver se não ficou alguma coisa com muita fragilidade, uma justificativa muito superficial, que mereça ser reforçada. Então a visão é essa. Essa aprovação é esse segundo olhar crítico que vai tentar agregar valor e melhorar um pouco mais o termo de referência, ou o projeto básico. Ótimo. Agora, vamos pincelar os requisitos do termo de referência. A gente vai analisá-los individualmente, né, pouco a pouco. Mas vamos pincelar aqui para o pessoal quais são os principais requisitos do termo de referência. E aí eu já te faço uma primeira pergunta. Tem requisito facultativo? Obrigatório e facultativo, como no ETP? Interessante a pergunta, viu, pessoal? O que é que acontece? Como eu tinha antecipado já há pouco, na Lei 866 se falava em projeto básico e não trazia requisitos. Na Lei do Pregão, até tinha alguns requisitos, mas era alguma coisa muito aberta sobre termo de referência e era uma loucura, cada local fazia do seu jeito. A nova Lei de Licitações, ela traz diferente. Ela traz uma definição legal de termo de referência lá no artigo 6º, inciso 23, que define termo de referência e traz vários incisos, tá? E o artigo 40, que trata das compras, tá? Tem o artigo 47, que trata de serviços, e o 40, que trata de compras. O artigo 40 traz alguns elementos adicionais, tá? Tiago, na minha visão, o mesmo raciocínio que a gente faz lá no ETP, a gente faz aqui, tá? Nós vamos abordar todos os requisitos, justificando a sua aplicação ou não, né? Porque vocês lembram que lá no ETP, ainda que não vá ter aplicação, eu tenho que justificar? Eu não posso só deixar em branco nem botar não se aplica. Eu tenho que explicar o porquê não se aplica. Aqui eu digo que faça a mesma justificativa. Por quê? Porque a lei de licitações, ela trouxe entre os seus vários princípios o da motivação, tá? Então, também o da transparência. Então eu tenho que dizer se eu vou exigir ou não aquele determinado requisito e o porquê. Então, essa justificativa precisa estar em cada um desses requisitos do TR. Então, termo de referência, os requisitos básicos, artigo 6º, inciso 23. No caso de compras, artigo 6º, inciso 23, mais os requisitos do parágrafo 1º do artigo 40. E aí, leio rapidamente aqui para vocês acompanham aí na tela. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º, além das seguintes informações: especificação do produto, preferencialmente conforme o catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. E inciso 3. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.
E aí, são requisitos que você pode estabelecer, eventualmente adicionar um ou outro em regulamentação e utilizá-los também para fazer o seu padrão, né? A AGU, a gente sabe que ela disponibiliza vários modelos de termo de referência que são úteis, obviamente, principalmente para o governo federal e que você pode utilizar como uma referência inicial para o seu órgão. O ideal, aquela coisa, os modelos do governo federal são excelentes para a gente começar. Depois, pouco a pouco, vamos ler, vamos adaptar, vamos corrigir, vamos simplificar. Depois que a gente já fez alguns, já viu que a gente já tem modelos próprios e melhores, pega esse corpo, essa estrutura e faz uma pasta e padroniza o seu próprio termo de referência. Seu próprio modelo. Seu próprio modelo. Aí faz uma norma divulgando esses modelos, né, para a organização interna. Ora, isso é governança básica aí. Básica. Você ter o seu próprio modelo, você obviamente no seu órgão já fez várias contratações, você já aproveitou, você pode fazer esse trabalho de correção e adaptação. É isso? Inclusive assim, caso você queira descer ao nível de detalhamento de ter um modelo de TR para compras, um modelo de TR para serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra, né? Um modelo de TR para serviços com dedicação exclusiva, um modelo de TR para obras, né? Desde que seja para serviços de engenharia que sejam comuns, e até um TR para, caso você queira detalhar, um TR, por exemplo, para TI, ou um TR para contratação de artistas e bandas, ou seja, você pode criar modelos até mais específicos com o tempo. E eu tenho certeza que o pessoal tem isso nas pastas aí, né, com aquele arquivo, com aquele nome, TR para isso, TR para aquilo. Exatamente. Vamos aproveitar isso. Agora, tem que parar, tem que sentar com os colegas, fazer ali aquele estudo, aquele corte, aquela organização para poder implementar. Tem que parar, né? Tem que fazer esse trabalho. Isso é papel do gestor de compras, tá? Perfeito. Liderar isso daí. Bom, vamos passar para o pessoal quais são, afinal, os principais elementos que devem conter um termo de referência, né? A partir do que a gente já mencionou do artigo 6º, inciso 23 da Lei 14.133, tá? Vamos lá, a gente vai analisar depois cada um deles, mas vamos pincelar aqui para o pessoal. Só um corte rápido, essa tabelinha que a produção está mostrando, traz na primeira coluna os requisitos da literalidade da lei, tá? E no da direita, como é que lá no modelo da AGU estão os tópicos, tá? No modelozinho aí da direita, você vai ver como é que tá bem parecido, tem pequenas diferenças, mas só para o pessoal entender como é que tá tratado na lei e no modelo da AGU. E aqui, Tiago, é onde vai ficar a nossa famosa planilha, né? Que tem a descrição do objeto, quantitativo, valor unitário, valor total. Vai ser nesse primeiro tópico. Descrição do objeto. Isso. Aí vem fundamentação da contratação. É onde você pode fazer referência ao ETP que você elaborou, ao DFD, a indicação se isso está no plano de contratações anual ou não. São elementos de rastreabilidade da contratação. Pronto. Descrição da solução como um todo. A gente já tratou disso lá no ETP. No modelo federal, eles fazem apenas uma mera remissão, tá? Eu faço outra sugestão. Repita, senão o pessoal não lê, não. Já dá trabalho o fornecedor ler o TR. Se você começar a fazer remissão, e essa é a dica que me deu, foi um aluno, tá, pregoeiro? Eu dava a sugestão, não faça remissão. Ele disse, professor, pelo amor de Deus, eles não leem nem o que tá no TR. Se você começar a fazer remissão, aí é que eles não vão ler mesmo. Dica importantíssima. Dica de ouro. Então dá um Ctrl+C, Ctrl+V e joga pra cá, não tem problema. Pronto. Requisitos da contratação. Tá? São aqueles requisitos que você já conhece, né? De assistência técnica, de garantia. Você vai poder aproveitar muita coisa ali do ETP também. Muita coisa vai aproveitar. Modelo de execução do objeto. E aí são os aspectos dinâmicos da execução do seu objeto. Como é que vai se dar a ordem de serviço, ordem de fornecimento, qual o prazo, quem é que vai fazer. Coisas que às vezes a gente não tratava disso na lei anterior, ficava tudo solto. E ficava meio naquela velha história, sempre foi assim, é no costume, ou eu não sei. Isso aqui agora a gente vai deixar claro como é que vai se dar essa dinâmica da execução do objeto. Onde é que vai ser entregue, qual o prazo, em quais condições de fornecimento, condições de execução do serviço, tudo direitinho vai ficar aí. Aí vem modelo de gestão do contrato. Onde a gente vai definir os atores, né? Gestor, vai ter gestor, não é obrigado a ter gestor sempre não, tá? Vai ter gestor sempre, vai ter gestor fiscal, vai ter
fiscal setorial, vai ter fiscal administrativo, só vai ter um fiscal, é aqui que a gente vai modelar isso. Aí vem critérios de medição e pagamento. Aspecto importantíssimo, você tem que definir Fundamental. como é que você vai pagar, sob qual critério, para você não induzir a baixa produtividade, é um elemento muito importante. Forma e critérios de seleção do fornecedor. Aqui é onde vem aquela história que a gente falou, vamos modelar a estratégia de como a gente vai escolher. Vai ser uma concorrência, vai ser um pregão, é presencial, é eletrônico, enfim, tudo que envolve como escolher o fornecedor vai estar aqui. Aí, estimativa do valor da contratação. Que é o orçamento estimativo, que na prática ele vai ser feito depois, não é? Na prática ele é elaborado depois. Porque você precisa ter todas as especificações para pesquisar. Isso. Aí depois você vem, fez a pesquisa, fez o orçamento estimativo. Aí quando você faz o edital que ele é aprovado, aí ele vem, com o TR vai entrar lá já na sua forma definitiva, e agora você vai ter o valor para inserir nesse tópico. E aí é que pode ser sigiloso. E aí é que pode ser sigiloso. Desde que justificado, a regra é o orçamento disponível ao público, tá? Então a regra é essa. E o orçamento sigiloso é algo que deve ser justificado, ou seja, excepcional. E aí é uma outra história que a gente conversa normalmente nas aulas de orçamento estimativo. Pois bem, feito isso, tem o último, que é a adequação orçamentária. Que nada mais é do que você indicar qual será a dotação orçamentária ou dotações que suportarão a despesa, caso não se trate de registro de preço. Perfeito. Então aqui a gente já tem, como vocês observaram, os 10 elementos do termo de referência, que a gente vai analisá-los um a um nos vídeos seguintes. É isso aí.